Saber diferenciar as vozes espirituais é uma coisa que todo mundo quer saber. Muita gente não entende, muita gente me manda mensagem desesperada. Meu Deus, quando que eu sei que Deus falou comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é coisa do diabo? Será que eu sou esquizofrênico? Mas é sério, mano, vozes espirituais é muito difícil você discernir e hoje eu vou te dar 5 dicas pra você diferenciar a voz de Deus da voz do diabo. Bem facinho, bem suave pra você aprender essas paradas. Vem comigo. Glória! Mas antes, e aí, mano, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Tarcísio Salomão Filho e seja bem-vindo para o canal mais abençoado de São Paulo. Galera, não esquece, por favor, de se inscrever nesse vídeo, porque eu sei que quem se inscrever vai saber diferenciar exatamente a voz de Deus da voz do diabo, beleza? E curte esse vídeo também para você me ajudar a eu postar mais vídeos nesse canal. Show? Tamo junto, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que dificilmente essa voz que vocês chamam espiritual, dificilmente vai ser uma voz. Às vezes é, tá ligado? Muita gente escuta a voz de Deus clarificada na sua cabeça. Mas às vezes não, às vezes a voz de Deus é uma intenção, entendeu? Às vezes a voz de Deus é um sentimento. Às vezes a voz de Deus é um discernimento no espírito que você tem pra fazer alguma coisa. Então fica calmo. Muita gente fala, eu nunca escutei Deus, eu não sei a voz de Deus. Calma, eu talvez não, eu talvez também nunca escutei a voz de Deus clara no meu ouvido, tá ligado? Mas eu sinto a sua presença, eu sinto o seu amor. Mais importante do que querer ouvir a voz de Deus é você saber ter discernimento no espírito. Um dia eu faço um vídeo só sobre discernimento no espírito pra vocês aprenderem isso. Hoje eu quero focar na voz de Deus e na voz do diabo. Mas eu quero que você entenda isso primeiro. Primeiro, que talvez a voz não seja uma voz falada de uma pessoa. Oi, tudo bem? Eu sou Deus. Eita, e aí Deus? Meu Deus do céu. Talvez não seja isso. E segundo, uma coisa que você tem que entender também, que não só Deus, nem só o diabo fala com você, tá? Às vezes a voz que você tá escutando pode ser você mesmo, pode ser o seu próprio corpo, pode ser a sua alma, ou seja, tem uma porrada de coisas. Mas vamos focar primeiro na voz de Deus e na voz do diabo, porque isso vai ajudar você bastante. Bora. A primeira maneira de diferenciar, e essa é muito boa, essa até Jesus usou, é entendendo se essa voz reforça a sua identidade em Deus ou se ela quebra a sua identidade em Deus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus dá pra perceber isso direitinho. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, mostra o batismo de Jesus. E aconteceu uma coisa bem bonita no batismo de Jesus, que Deus apareceu no batismo. Vê que louco. Quando Jesus se batizou, uma pomba, eu tô lendo aqui, versículo 16, batizado Jesus saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito Santo descer como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. O que aconteceu aqui? Deus estava definindo a identidade de Jesus antes de Jesus começar o seu ministério. Isso é muito louco. Mostrando que Deus nos ama não pelo que a gente faz, mas porque Ele é amor. Mesmo antes de fazer milagre, de ser crucificado, de pregar o Evangelho, Jesus já era amado por Deus. E por se sentir amado, Ele começou a fazer. A gente tem que entender que a gente faz o que faz. Eu prego o Evangelho e vivo essa vida não para conseguir o amor de Deus, mas porque eu entendi que eu já sou amado e tudo que vocês estão recebendo é só um transbordo do amor de Deus no meu coração, tá ligado? Então foi essa identidade que Deus colocou em Jesus. Deus construiu essa identidade de Jesus. Deus falou, você é amado, você é filho de Deus amado. No capítulo 4, mano, no próximo capítulo, sabe quem aparece? O diabo. O diabo aparece no capítulo 4 para tentar Jesus no deserto. E é interessante que a primeira coisa que o diabo fala para Jesus, olha isso. A primeira coisa que o diabo fala para Jesus é: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ou seja, enquanto Deus afirmava que ele era filho de Deus amado, o diabo duvidava dele. Ele dizia, será que você é filho de Deus? Se você for, mostre isso. Se você for, mostre isso. A voz de Deus sempre vai ser a voz da certeza, aquela voz que você escuta e você entende a sua identidade em Deus. Não é em qualquer lugar não, é em Deus. Enquanto o diabo vai sempre deturpar a identidade que Deus construiu no seu coração. Tenha cuidado com as pessoas que diminuem a sua identidade ou te rebaixam a sua identidade em Deus. Quem fala que você não é amado o suficiente, quem fala que você precisa fazer as coisas para ser amado, quem fala que você tem que barganhar com Deus, dá esse dízimo aqui, que aí Deus vai te amar, que aí Deus vai te abençoar. O que não acontece em lugar nenhum. A Abraão, por exemplo, foi feita uma bênção sem pagar nenhum dízimo. Você não precisa dar nada para Deus para ele te amar ou para ele te abençoar, até porque Deus já tem tudo, Deus já é o dono de tudo, e tudo que você der a ele não soma nada. Nós somos amados de Deus, nós somos filhos amados de Deus. E toda voz que rebate ou é contra isso, com certeza é a voz do diabo, ou é a voz de alguém falando em nome dele. Pesado. Segundo jeito, o diabo não vai te pedir pra fazer uma coisa boa. É lógico, mano. Isso é lógico, mas eu preciso falar. Por exemplo, eu tava no congresso uma vez e um amigo meu chegou pra mim e falou, tava rolando culto, né, aquela adoração e tal. Aí um amigo chegou pra mim e falou, eu tô a fim de orar pelaquela menina ali, porque Deus colocou no meu coração que parece que ela tá com algum problema de saúde, sei lá. Aí ele perguntou pra mim, será que isso é o diabo? Aí eu falei, mano,
É lógico que não. Como é que o diabo vai pedir pra você orar pra alguém? Como é que o diabo vai pedir pra, por exemplo, você fazer uma caridade, tá ligado? Pra você dar alguma quantidade de dinheiro pra alguém, honrar a vida de alguma pessoa? Não vai, mano. O diabo não vai te pedir pra fazer uma coisa boa. O diabo não vai pedir pra você se aproximar de Deus. Ele não vai pedir. 3. Contra Deus. O diabo sempre vai falar contra Deus. Ou contra o que Deus construiu, ou contra o que Deus quer pra você. Contra Deus. A prova disso é no Éden, quando a serpente, Satanás, foi tentar Eva. Ele falou com Eva exatamente o que Eva não podia fazer. Ou seja, Adão e Eva podiam fazer qualquer coisa no paraíso, menos comer o fruto proibido. E o que o diabo falou? Ele foi exatamente contra o que Deus estipulou. Então tome cuidado com pessoas, com vozes, com sentimentos que querem que você quebre coisas que Deus estipulou no seu coração. E quando eu digo Deus, eu não digo a religião ou a tradição da sua igreja. Não, Deus. Por exemplo, eu gosto de falar isso. Recentemente eu fiz uma brincadeira com os ateus no TikTok, e os ateus ficaram com raiva de mim, me cancelaram, me xingaram. Por que você tá fazendo isso? E dentro de mim eu escutei um negócio dizendo: mano, por que eu não faço um vídeo resposta esculachando geral, xingando geral, lacrando em cima da galera? E eu comecei a analisar esse sentimento e essa voz que estava dentro de mim, e eu vi que aquilo não era de Deus, mano. Porque basta você, por exemplo, ler o Sermão do Monte, Mateus 5, que é a base do Sermão do Monte. A base do discurso dele é que um cristão tem que ser um pacificador, um cristão tem que ser um agente de paz no mundo. E qual era o tipo de paz que eu ia fazer? Lacrando em cima de alguém. Da mesma forma, você já deve ter tido vontade na sua cabeça algum dia de cancelar alguém, de humilhar alguém, de rebaixar alguém. E às vezes essa pessoa fez mal pra você, às vezes você tá certo, às vezes parece que moralmente você deve humilhar essa pessoa. Mas isso não é tarefa do cristão. Um cristão tem que ser agente de paz e não agente do caos, tá ligado? Então analise o tempo inteiro os seus sentimentos. Lembra do livro de Provérbios? Basicamente, o livro de Provérbios fala que a pessoa sábia, a pessoa que tem sabedoria, é aquela que não é movido por impulsos, é aquela que a todo momento tá se analisando, meu Deus, por que eu tô com esse sentimento? O que eu vou ganhar fazendo isso? Então analise os seus sentimentos, não seja tomado por emoções e por impulsos, porque nisso não há sabedoria. 4. Deturpa a palavra. O diabo sempre vai deturpar a palavra de Deus. O diabo sempre vai pegar versículos fora de contextos, ou vai tentar menosprezar a própria autoridade da palavra. Por isso, tome cuidado quando o seu líder espiritual falar, menosprezar a autoridade da palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e muita gente, infelizmente mal intencionada, vem querendo tirar a autoridade da palavra. Mas deixa eu dar um exemplo de como que o diabo faz isso. Olha que doideira o que o diabo falou para Jesus em Mateus 4 de novo. A segunda tentação do diabo foi usar um versículo da Bíblia para tentar fazer Jesus pecar. Mano, olha isso. Ele chegou para Jesus e falou assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, que era um lugar bem alto, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí disse um versículo da Bíblia. Vê que loucura. O diabo está usando a Bíblia para tentar fazer Jesus pecar. É uma loucura isso. Olha o versículo que o diabo usou: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Esse versículo está lá em Salmos 91, se eu não me engano. Então percebe a loucura. Se você não entendeu, o diabo pegou Jesus, levou ele para um lugar bem alto e falou: se joga aí, mano, porque esse versículo aqui no livro de Salmos está dizendo que se você se jogar, Deus vai proteger, vai te proteger com seus anjos. Só que veja bem, o diabo estava pegando um versículo isolado da Bíblia e estava querendo fazer com que Jesus tente Deus, com que Jesus meio que colocasse Deus na parede, dizendo: se você me ama, você vai ter que me proteger da forma que eu quero, e é por isso que eu vou me jogar. Isso não faz sentido. Por exemplo, não é porque Deus me ama que eu devo me jogar de um avião sem paraquedas. Isso que o diabo está querendo dizer para Jesus que é fé, na verdade não é fé, é tentação, é dúvida. E é por isso que Jesus responde assim pro diabo. Olha como Jesus responde: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo sempre vai querer pegar um versículo isolado para deturpar a Bíblia inteira, para fazer você ser contra Deus, fazendo você pecar em nome de Deus usando um versículo da Bíblia. É uma loucura. E é por isso que a gente tem que ficar sempre lendo a palavra da Bíblia, sempre estudando, sempre buscando Deus e sua palavra. Porque fica tranquilo, se você não gosta de ler a Bíblia, o diabo gosta muito de ler a Bíblia, tá? E ele vai usar essa Bíblia que você não lê contra você para você pecar. Por último, um dos melhores jeitos de você entender a voz de Deus e a voz do diabo é entender que Deus é cheio e o diabo é vazio. Como assim? Deixa eu te explicar. Deus é perfeito, nele não há falta, nele não há escassez, nele não há... Em Deus não há nada que falte nele, tá ligado?
Deus não sente falta de nada. E por isso tudo que ele fala pra você vai servir pra você construir alguma coisa. Já o diabo não, o diabo pecou, o diabo foi expulso do céu. Então tudo que o diabo fala, o diabo vai fazer com que você destrua alguma coisa. Lá no jardim do Éden, o diabo pediu pra Eva destruir algo que a Eva tinha ouvido de Deus. Deus falou pra Eva, não toca nessa árvore. Aí o diabo destruiu isso, mandando Eva tocar. A mesma coisa aconteceu em Mateus 4. A voz do diabo é sempre a voz da destruição, é sempre a voz que vai fazer você destruir algum princípio ou alguma coisa que Deus botou na sua cabeça. Enquanto a voz de Deus é sempre a voz da construção, é sempre a voz do crescimento. E é por isso que sempre a voz do diabo vai te dar ansiedade, medo, incerteza. Enquanto a voz de Deus vai te dar sempre felicidade, amor e a paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe sua vida. Tchau. 1, 2, 3, 4.